Tchau. Então, vamos lá, né, pessoal? Bom dia a todos, certo? Uma semana sem a gente se ver, né? Mas estamos juntinhos agora, certo? Então, a gente vai dar continuidade ao assunto que nós estávamos vendo sobre urbanização, né? Sobre espaço urbano. Não sei se vocês já estão com o livro de vocês, mas o meu ainda não estou em mãos. Aconteceu um contratempo e a gente ainda vai ter acesso ao nosso livro, tá certo? Mas, enquanto isso, eu tenho a sequência, né, do quarto bimestre e sei todos os assuntos que são pertinentes a esse bimestre, tá bom? Então, a gente dá continuidade à questão do espaço urbano, né? Então, como a gente viu nas aulas passadas, nós vimos uma questão bem técnica no sentido de quê? Da formação das cidades, né, nas eras medievais, nas cidades egípcias, nas cidades mediterrâneas, né? E agora a gente vai entrar um pouquinho a essa realidade nossa, certo? Então a gente vê que até o final do século XVIII, né, 90% da população de cada sociedade vivia no campo. Vocês estão me ouvindo bem? Só me dê aí um feedback, Sim, professora, está tranquilo. porque a internet está oscilando aí, certo? Vocês serão essa ponte para confirmar como é que vai, tá certo? Qualquer coisa, vocês podem dar um oi, certo? Pode falar no chat, pode abrir o microfone, fiquem à vontade. Então, até o final do século XVIII, né, 90% da população de cada cidade vivia no campo. Isso é uma realidade nossa, né? Nós tínhamos bem essa característica de vida agrária, de uma vida no campo. Então, as cidades elas não eram modernizadas, nós ainda não tínhamos o processo de industrialização, certo? E o processo de urbanização moderno, ele vem justamente nesse início, né, do século XVIII. A gente também passa por um processo de uma revolução industrial. Lembra quando nós estudávamos a Revolução Industrial, né, as primeiras fases, segunda, terceira, até chegar à quarta fase da Revolução Industrial, assim também como as fases da industrialização brasileira, né? Então, o processo de urbanização, ela caminha com esse processo de industrialização. E a Revolução Industrial, deixa eu aceitar aqui, Ana Laura, Gabriel. Então, a Revolução Industrial vem se dar justamente a essa mudança radical, principalmente no meio urbano, certo? Então, a mecanização, principalmente do meio rural, né, e as migrações do êxodo rural do campo para a cidade, provocam o processo de urbanização, certo? Bom dia aos que entraram agora. Ana Laura, Maitê, certo? Todos sejam bem-vindos. Estou aceitando aqui o pessoal. William, Ana Laura, sejam todos bem-vindos, certo? Então, dando continuidade. Depois a gente fala sobre o livro, tá bom, Miguel? Maravilhoso. Então, essa mecanização, né, esse processo de industrialização, de urbanização, desculpa, se dá também por essa mecanização no campo e essas migrações do campo para as cidades, o êxodo rural, né, provocando o fenômeno de urbanização, inicialmente nos países líderes da industrialização clássica, certo? E depois, já no século XX, em praticamente todos os demais países, alguns mais intensamente e outros menos, né, intenso. A gente sabe que esse processo, tanto de urbanização como o processo de industrialização, eles variam, né, de países periféricos a países mais desenvolvidos, a países mais industrializados e desenvolvidos industrialmente e tecnologicamente. Bom dia, Giovana, e bom dia, Débora. Sejam bem-vindas. E daí a gente tem, né, dentro desse gráfico, a gente vê um aumento, aí, uma evolução da população urbana, como a gente está estudando o espaço urbano, né? Mas também faz menção do meio rural, para vocês verem essa diferença, né? Se a gente pegar, vejam aí, o gráfico mostra que a linha vermelha é a urbana,
né? E a linha azul é a rural. Então, em 1960, eu tinha uma elevação, né? Até 2010, eu tinha uma elevação aí, o que até 2000, de uma população rural. Vejam que a população urbana, ela vem só a crescer. A expectativa em 2050, né, que a população urbana ela cresça, né, e chegue até os seus 7 milhões, né, voltada à sua população. Então, é muita gente, né? Então, a gente vê essa disparidade, né, de aumento da população urbana com relação à população rural. Isso é praxe entender, certo, minha gente? Que nós tínhamos, década de 60, 70, uma população, uma sociedade agrária, uma sociedade rural. E, a partir do momento que o tempo foi se modernizando, né, a tecnologia foi inovando, nós tivemos o quê? Um aumento do espaço urbano, certo? E a gente vê que do processo de urbanização decorre também uma transformação do papel das cidades na economia. Então, a urbanização, ela dá essa autonomia, né, às cidades para desenvolver principalmente a sua economia. Uma vez que elas passam gradativamente a concentrar um número maior de atividades econômicas. A gente sabe que é dentro, no seio da cidade, né, no seio do espaço urbano, que desenvolve-se justamente essa importância, né, da economia. As economias, elas giram em torno, né, desse espaço urbano, principalmente no setor secundário e no setor terciário, que é o setor da industrialização e o setor de bens e comércios, né? E o que esse processo de urbanização vem promover, né? De princípio, a gente tem uma alteração no ritmo de vida das pessoas. Por quê? As pessoas, elas têm mais agilidade, as pessoas, elas estão trabalhando, elas estão em rotatividade, né? A economia, ela está girando, por mais que hoje o cenário atualmente seja esse cenário de desemprego, mas nós temos essa alteração no ritmo de vida das pessoas voltada justamente a esse fator econômico, que vem gerar o quê? Que passa a ser condicionado por diversos fatores, como os deslocamentos diários, principalmente para ir ao trabalho e à escola. Né? Então, essa dinâmica, né? Esse fluxo de pessoas no espaço urbano vem caracterizar, vem deixar esse espaço urbano, né, diferentemente do espaço agrário, porque tem o fluxo de pessoas, né, como Milton Santos costuma dizer, as idas e as vindas das pessoas. As pessoas, elas estão em movimento, seja aí à escola, seja aí ao trabalho, seja aí a um supermercado, ao banco, ou seja, a cidade, ela tem a sua funcionalidade, né? E no espaço urbano, existe uma maior facilidade em relação à disponibilidade de bens como, né? Isso a gente, for uma cidade grande, for uma cidade média, uma cidade pequena, a gente vai ver que é onde nós vamos encontrar os alimentos, né, nos supermercados, nas vendas, nos hortifrutis, vamos encontrar roupas, medicamentos, eletrodomésticos, serviços como escolas, hospitais, transportes, festas em clubes, né, locadoras, cabeleireiro, enfim, todas as funcionalidades que aquele processo, né, aquele espaço urbano tem para nos oferecer. E daí a gente vê, né, que atualmente as telecomunicações contribuem para o forte, né, integração entre o campo e as cidades. Então, quando a gente fala de espaço urbano, quando a gente estuda esse processo de urbanização, é inadmissível a gente também não estudar esse espaço rural, né, esse espaço agrário, porque ambos se intercalam, né, e vem particularmente do progresso do outro, né? Dessa migração, desse êxodo rural. As pessoas que saem do campo em busca de melhorias, em busca de emprego, em busca de melhores condições de estudos, né? No espaço urbano. E assim, né? Essa integração, né? Busca-se em busca dessa tecnologia, os filmes, os noticiários, né? Propagandas, né, o meio técnico, científico e informacional está bem presente dentro desse fator de telecomunicações
E o espaço rural e o espaço urbano, eles se completam. E existe dentro desse espaço uma relação de interdependência. Como é que a gente pode analisar isso? Né? Os nossos produtos, né? A nossa agricultura. Né? Então, se o campo não trabalha, a cidade não se abastece, a cidade não se alimenta. Né? A gente tem a discussão aí também do agronegócio, né? Mas eu estou falando do campo como um pequeno produtor rural, né? Que a gente sabe que grande parte da nossa subsistência, dos nossos alimentos, eles vêm justamente dessa agricultura familiar. Então, essa relação é muito pertinente entre o espaço rural, certo? E o espaço urbano. E daí a gente vem ver o que é esse meio rural para a gente também entender esse espaço urbano, certo? Eu trouxe esse meio rural para que a gente não fique tão perdido na classificação do nosso meio urbano, certo? Nesse processo de espaço urbano e urbanização. Então, o meio rural, ele fornece à cidade, que eu falei para vocês agora mesmo, né? Os alimentos e as matérias-primas para suas indústrias, e recebe dela os produtos manufaturados e os serviços urbanos, né, como bancário, administrativo, comercial, escolar, médico, hospitalar. Então, existe uma interdependência, então, existe uma troca de relações. Né? Historicamente, o campo precedeu a cidade. Né? As cidades elas não surgiram antes, o princípio das cidades se deram justamente através do desenvolvimento desse espaço agrário, onde as pessoas migraram desse espaço rural para as cidades. Ou seja, o campo ele é bem mais antigo que as cidades. E o campo, não que o campo tenha entrado em extinção, né, pessoal? O campo ele ainda existe, sendo que uma outra funcionalidade. Ainda existe pessoas morando no campo? Sim. Né? Mas a gente viu aí com o gráfico mostrando, com o passar do tempo, né, existiu essa migração das pessoas do campo para a cidade. E o campo existiu durante milênios sem as cidades. E as primeiras cidades dependiam bastante do meio rural. O campo era mais importante que a cidade, concentrava a maioria da população de qualquer sociedade e também a maior parte de suas riquezas. Olha aí, um marco importante. A partir da primeira Revolução Industrial, essa situação foi se invertendo e atualmente o campo depende da cidade. Vocês acham que por que essa situação foi se invertendo? Né? Surge a primeira Revolução Industrial. Né? Então, vem surgir justamente primeiro as primeiras cidades. Então, lembra que quando a gente estava estudando a industrialização, eu falei que industrialização estaria bem ligadinho, era bem pertinente o discurso com a urbanização, justamente nesse sentido, né? As primeiras cidades, elas surgiram a partir do desenvolvimento desse processo industrial. E a diferença entre as atividades desenvolvidas, né? No espaço rural, a gente tem atividades do setor terciário, como turismo e lazer, mas principalmente as atividades primárias. Olha que interessante, né? A gente vê dentro desse espaço rural não só o desenvolvimento das atividades primárias, né? Que é a base da matéria-prima, a matéria-prima presente no espaço rural, mas a gente também desenvolver essa atividade dentro do setor terciário, como o turismo e o lazer. Então, a gente pode ver muito nas cidades turísticas, né, que desempenham esse papel dentro desse turismo rural. Né? A gente pode citar o exemplo como Bananeiras, Areias, cidades que fazem parte do projeto Rota Cultural Caminhos do Frio, que trabalha dentro das cidades, mas também dentro desse espaço rural. Certo? E o espaço urbano, né? A gente pode ver dentro do espaço urbano atividades do setor secundário, né? E atividades do setor terciário, a industrialização em si, mas também a comercialização, né, desses produtos, serviços, as atividades de setor, desse setor terciário, certo? Até aí, pessoal, estão entendendo direitinho? Então, a gente vê que com as técnicas modernas de produção de alimentos, a biotecnologia principalmente, a gente vê também a agroindústria, né, se destacando aí, pode-se até dispensar o campo.
não 100%, né? A gente tem um campo hoje mecanizado. E o espaço agrícola, né? Quando a gente estuda espaço urbano, né, a gente tem que aprender a diferenciar, a gente vai ver isso lá na frente, o que é espaço urbano e o que é urbanização, né? A urbanização, uma cidade ela é urbanizada quando ela tem todos os seus serviços ali notórios, né? São cidades mais urbanizadas, mais desenvolvidas, digamos assim. E o espaço urbano é quando se tem aquele aglomerado, né, de pessoas residentes, mas que ela não é tão desenvolvida como uma cidade urbanizada. A gente vai chegar lá na frente. E quando a gente estuda o espaço agrário, só revisando para vocês, a gente estuda o espaço agrário, certo? O campo e essa questão das técnicas, né, que está inserida nesse espaço agrário. Existem algumas sociedades que são hoje totalmente urbanas, né, com 100% da população vivendo nas cidades. A gente pode usar como exemplo Singapura na Ásia, Hong Kong na China, Ilhas Caimã no Caribe e Vaticano em Roma. Né? Então, são cidades que elas não têm o seu espaço rural. Se a gente for observar a nossa realidade brasileira, né, a gente vai ver uma outra dimensão. Né? O Brasil ele é um país agro, né? É um país que tem cidades urbanizadas, nós temos o nosso espaço urbano, nós temos as nossas regiões geográficas que se destacam aquelas cidades, mas a gente tem a maior parte também do nosso espaço agrário que está sendo aí, infelizmente, destruído, devastado, infelizmente não estão levando em consideração as áreas de proteção ambiental, as áreas de interesse ecológico, né? Infelizmente, está sendo tudo aí queimado, devastado, né? Destruído para a plantação de soja e a criação de gado. Lamentavelmente, mas é a nossa realidade brasileira. E daí a gente pode ver os recursos modernos, né, em lugares distantes das capitais. Nas fotografias a gente pode ver, a gente pode mencionar nessa imagem, né, o que Milton Santos chama, né, do processo de meio técnico científico informacional. A gente tem uma casa simples em um município do interior de Minas Gerais, mas porém nós temos a tecnologia, né? Nós temos a informação, nós temos a globalização. Uma antena que, consequentemente, vai trazer informação a um lugar remoto, né? A um lugar distante do espaço urbano. Certo? Então, aí mostra esse meio técnico-científico informacional aí, como trata Milton Santos. E a urbanização, além dos limites territoriais das cidades, né? A gente vai entender, como eu trago bem para vocês essa dicotomia, né? Essa relação do espaço urbano com o espaço agrário, para depois a gente chegar no espaço urbano, na urbanização em si, né? Então, o processo de urbanização mais intenso, que os efeitos ultrapassam os limites territoriais das cidades. Né? Não só, a gente sabe que quando a gente fala de território, né, o território como a categoria da geografia, assim como a região, como lugar, né, como espaço geográfico, certo? São todas categorias que estão dentro da geografia, né? A gente vê que existem limites, né? E quando a gente fala de território, a gente está agregando território ao poder, né? Quando a gente fala em território, a gente está tratando a hegemonia do poder. Aquele território ele tem um poder soberano, né? Diante de outros territórios, de outros espaços geográficos. A exemplo de que, quando aquele território ele é rico em recursos hídricos, quando aquele território ele é rico em petróleo, então a gente vai ver muito a disputa, às vezes, quando a gente estuda geopolítica, né? A gente vai ver muito a disputa desses territórios, mas não é pelo espaço delimitado, é pelo recurso que aquele território ele vai disponibilizar, né? A gente vê muito isso em países do Oriente Médio, né? Os países que vivem em conflito, né? A faixa de Gaza, Palestina, enfim, todos aqueles países é a fonte de petróleo que existe naquele território, certo? Então a gente pode ver, trazendo esse processo de urbanização que mais intenso, né? Muitos aspectos do espaço urbano se estendem para o rural.
Em algumas fazendas, os agricultores acompanham a cotação das mercadorias agropecuárias pela internet. A mecanização do campo, a substituição do homem pela máquina, né? A gente pode ver que hoje você vai visitar o espaço urbano em algumas cidades que são mais desenvolvidas, em alguns espaços, né? A gente vai ver que nos hotéis fazendas tem internet, né? Tem atividades relacionadas justamente a essa tecnologia que está presente. Então, o espaço rural hoje, ele está interligado com a urbanização, com o espaço urbano, através desses meios tecnológicos, né? A gente vê aí a usina, né? O uso da antena parabólica, como a gente viu na imagem anterior, né? O uso da internet. E diante dessas imagens, o que a gente pode tirar, né, de conhecimento, né? É possível perceber que a urbanização e a modernização da economia acabam determinando o surgimento de formas complexas de organização socioespacial dos países, né? Que vem caracterizar o quê? A organização vão depender do grau de desenvolvimento tecnológico e socioeconômico de cada país. Então, essa realidade ela vem variar muito de acordo com país para país, né? Não a realidade de um espaço urbano em um país emergente, ele vai ser diferente da realidade de um espaço urbano de um país tecnologicamente desenvolvido, de um país onde a sua economia, né, é mais desenvolvida. Né? Então, isso mostra principalmente aqui no Brasil, quando a gente trata de Miguel, acho que foi Miguel que falou que gostou do livro, né? O autoritarismo brasileiro, né? Esse livrinho aqui que eu estou lendo, não é uma leitura muito pesada, não. Né? Se vocês tiverem o privilégio de ler, leiam. Então, esse autoritarismo brasileiro, né, ele fala justamente dessa diferença do processo hoje da desigualdade social. Né? A gente tem essa desigualdade social dentro do nosso espaço urbano. Né? Consequência de quê? Principalmente do processo de escravidão. Então, o Brasil ele já é um país desigual desde a sua época colonial. Né? Então, a gente tem uma escravidão, né, onde existia os escravos, existia essa divisão de classe, né, por conta dos senhores feudais, né? A questão agrária, né, a questão latifundiária também é um processo muito difícil hoje no território brasileiro, onde segrega, onde divide, e a questão da corrupção, pessoal, a questão da corrupção no Brasil, o patrimonialismo é uma das características que torna esse país desigual, esse espaço urbano desigual, né? Então, a gente vê que, atualmente, é quase impossível imaginar a vida de fora da cidade ou fugir da influência urbana que atinge o próprio campo. A cidade é considerada mais dinâmica, né? Forma de transformação do espaço agrário realizado pela sociedade. Olha que frase, né, pesada e que tem uma grande importância. Né? A cidade é considerada a mais dinâmica forma de transformação do espaço geográfico realizado pela sociedade. A cidade ela transforma esse espaço geográfico, né? Principalmente por quem? Pela realização, né? Por essas pessoas que fazem essa sociedade e, consequentemente, vêm transformar esse espaço agrário, esse espaço urbano, né? E a urbanização, a gente traz um pouquinho agora da urbanização, aumentam os fluxos de mercadorias, né, de pessoas, de capitais, de informações, tanto no espaço de uma cidade como entre diversas cidades. A gente sabe que o conjunto, né, de cidades muito próximas que dependem de uma funcionalidade de uma para outra, né, são cidades conurbadas. Né? Então, com a urbanização, aumenta-se, consequentemente, o fluxo de mercadorias, de pessoas, de capitais, de informações, de tecnologia, né? Tanto no espaço de uma cidade como em outras as cidades que estão ali ao seu entorno. Certo? E as cidades, particularmente, as que concentram universidades e centros de pesquisa, né? Editoras, sedes de jornais, televisão, rádio, são grandes produtoras e difusoras de
informação, ou seja, costumamos dizer que é um capital cultural. Nessas cidades, elas são cidades ricas porque elas têm um capital cultural, né? Digamos, se a gente for caracterizar as cidades hoje que têm universidades, seja elas universidades federais, universidades estaduais, centros tecnológicos, né? Os nossos IFs, né? É considerado como cidades que ela tem o seu espaço desenvolvido através do capital cultural. Então, essas cidades particularmente, elas desenvolvem, né? Elas são importantes para a difusão do conhecimento. A interligação entre as cidades, que se dá por meio do estabelecimento de diversos fluxos, origina uma rede urbana. Olha que interessante, pessoal. Então, nós temos o espaço urbano, certo? Nós temos o processo de urbanização, que é justamente esses fluxos, né? Essas idas e vindas. Não sei se eu já falei para vocês, só abrindo aqui um parêntese, Milton Santos, né, ele é um grande estudioso da geografia, é um professor de geografia que ele recebeu o maior título de geografia, causa honoris, na França, e ele, de princípio, ele era formado em Direito, certo? De princípio, o Milton ele é formado em Direito. E como a gente está falando de espaço urbano, né, seria pertinente citar ele, por quê? Porque ele abandonou o curso de Direito, né? Ele abandonou não o curso de Direito, mas ele não seguiu carreira jurídica. Né? O que acontece? Ele se apaixonou pelo fluxo de pessoas indo e vindo. Então, ele dedicou-se à geografia e se tornou esse grande estudioso da geografia. Então, Milton, em uma dos seus documentários, né, das suas palestras, ele disse que se apaixonou pela geografia justamente por essa geografia humana. Ele ficava observando as pessoas em migração, as pessoas saíam de uma cidade e iam para outras, né? Então, essa ida e vinda, esse fluxo, certo? Esse fluxo migratório dentro da população foi o que fez com que Milton Santos, né, se apaixonasse pela geografia. Então, dentro desse espaço urbano, a gente pode estudar, né, essa ligação, esse fluxo, né, essa ida e vinda de pessoas, né, esse processo de urbanização, essa interligação de pessoas e, consequentemente, essa interligação entre as cidades, né, que dá justamente por meio desses fluxos, né, que vem gerar uma rede urbana, certo? Então, vamos ver lá o que é essa rede urbana. Pessoal, tá tudo ok aí? Estão entendendo direitinho? Qualquer dúvida, podem abrir o microfone, certo? Podem falar, Mateus, Ítalo, Miguel, Neto, as meninas aí, todo mundo podem interagir, tá certo? Ouvir a vozinha de vocês. E daí a gente vai ver essa rede urbana, certo? Essa rede urbana. Na formação de uma rede urbana, acaba sendo estruturada também uma hierarquia urbana. A gente vai ver a questão da hierarquia, uma megalópole, né, uma megacidade, uma metrópole, são cidades globais, enfim, a gente vai ver essa hierarquia direitinho. Se estabelece, então, essa rede urbana, essa hierarquia urbana, né, que se estabelece de acordo com os diferentes papéis ocupados pelas cidades na organização socioeconômica e espacial de um país. Então, essas cidades, né, dentro desse espaço urbano, tem uma hierarquia, né? Essa urbanização que forma essa rede urbana, ela tem essa hierarquia. E, consequentemente, elas são importantes, né, na organização socioeconômica e espacial do país, certo? Então, as metrópoles concentram mais atividades econômicas, no sentido de que são sedes de empresas nacionais, filiais de empresas estrangeiras, as transnacionais, as multinacionais. Elas têm, né, o maior número de universidades, juntando as universidades públicas com as universidades particulares, centros de pesquisas, aeroportos, portos, o comércio é mais desenvolvido, né? Então, essas metrópoles, elas concentram, elas têm essa funcionalidade de concentrar essas atividades econômicas. E, consequentemente, equipamentos de telefonia mais modernos, redes de energia, grande fluxo de pessoas, mercadorias, capitais, informações e serviços,
certo? Então, essa dinâmica, né, essa formação dessa rede urbana, ela é importante nessa funcionalidade, né, que vem desenvolver essas atividades econômicas, né, seja principalmente em países mais desenvolvidos, certo? A gente vai ter em países emergentes, mas nos países mais desenvolvidos a concentração é maior, né? A difusão econômica dentro dessa urbanização, dentro dessa rede urbana, ela é maior, né? E daí, como a gente está estudando rede urbana, trata-se de cidades que de fato participam de forma mais intensa, veja aí, da economia informacional e global, né? As cidades são consideradas as cidades globais, né? Comparativamente a outros lugares do território, né, brasileiro, mas também a nível mundial, né? Se a gente for pegar a realidade das cidades, né, do sul e do sudeste do Brasil, elas diferenciam barbaramente, né, das cidades principalmente do norte. Nós vamos ter poucas cidades mais desenvolvidas economicamente na região norte. A região nordeste, a gente vai ter alguns destaques como Recife, né, a região da Bahia, Salvador, Feira de Santana, são cidades mais desenvolvidas, certo? E assim sucessivamente. E para essas cidades convergem grandes fluxos de turistas internacionais. Isso é apenas um exemplo, né? Nessas cidades que mais se destacam, né, no território brasileiro. Rio de Janeiro e São Paulo são metrópoles de projeção internacional. Vejam aí que interessante, pois abrigam sedes de grandes empresas nacionais, filiais de empresas estrangeiras, sedes de bancos e as principais universidades e centros de pesquisas do país. No entanto, o papel desempenhado por essas cidades na economia globalizada é bem inferior aos papéis de várias metrópoles, né? A exemplo com Nova York, Londres, Tóquio, Paris, né? Então, aqui para a gente, né, a nível territorialmente do território brasileiro, né, a gente pode ver essa diferença, né, de região geográfica para região geográfica. Já se tratando, né, em cidades de economia globalizada, bem mais desenvolvida, o Brasil ele fica bem abaixo dessa perspectiva comparada a países da Europa, né, países asiáticos e países da América do Norte. E assim sucessivamente, certo? A gente pode ver aqui uma imagem de São Paulo como uma cidade, né, uma metrópole, onde é uma metrópole bem desenvolvida, Rio de Janeiro, né, a nível Brasil, e a rede e a hierarquia urbana, onde eu queria chegar para vocês, né? A urbanização de uma sociedade origina uma rede urbana, isto é, um sistema integrado de cidades que vai das pequenas aos locais, às metrópoles às cidades gigantescas, né? Então, essa hierarquia urbana, ela vai desde aquela cidade pequenininha, com 10 mil habitantes, 21 mil habitantes, como é o caso de Bananeiras, até uma metrópole, uma cidade, né, global, uma cidade maior. A regra geral é que para milhares de pequenas cidades, então muitas cidades pequenas, existam uma centena de cidades médias e algumas poucas metrópoles. Uma rede urbana é um espaço hierarquizado a partir da influência econômica, política e cultural, ou da polarização que uma ou mais metrópoles exerce sobre as demais e mesmo sobre o meio rural. Então, essa rede urbana, né, é bom lembrar que é justamente esse espaço hierarquizado, né, que vai gerar hierarquia, né, de cidades pequenas a cidades médias, cidades grandes e metrópoles, cidades globais. Então, como a gente pode ver aí, relações entre cidades em uma rede urbana, o esquema clássico. Então, a gente tem uma vila, vamos ter uma cidade local, vamos ter um centro regional, vamos ter uma metrópole regional e vamos ter uma metrópole nacional. Então, vamos pegar um exemplo. A gente tem uma vila, a gente tem Roma como uma vila. Então, a gente tem uma cidade local, Bananeiras. Nós vamos ter um centro regional. Quem a gente pode usar como centro regional, né? Vamos usar como centro regional João Pessoa, né? Ou Guarabira, João Pessoa. E uma metrópole regional, né? Uma metrópole, deixa-me ver, Recife.
né? Que é uma metrópole maior. E uma metrópole nacional, vamos usar um exemplo como São Paulo, né? Então, é essa hierarquia urbana. Já a relação entre cidades em uma rede urbana, o esquema atual a gente pode ver. A gente vai ter uma metrópole nacional, certo? Dentro dessa metrópole nacional, nós vamos ter uma metrópole regional, um centro regional, uma cidade local e uma vila. Então, esse esquema atual, ele só vem diferenciar de quê? Porque dentro do esquema anterior, que é esse primeiro gráfico aí, nós tínhamos uma sequência, uma abaixo da outra, né? E dentro desse esquema atual, nós vamos ter essa inter-relação, vamos ter essa metrópole nacional que ela vai enraizar, né? E vai existir essa dependência entre essas outras hierarquias. Certo, pessoal? Então, vocês entenderam mais ou menos como que se dá essa rede urbana, essa hierarquia urbana? Então, é justamente essa caracterização, né? Essa hierarquia com relação ao comando de influência, certo? Das cidades médias para as menores e assim sucessivamente. Essa interligação, tá bom? Cada um vai ter a sua importância, cada uma vai ter a sua funcionalidade. Então, vamos lá. 3 exemplos de hierarquia urbana. Vamos ver um aqui. O jovem Luiz mora com os pais em uma pequena propriedade rural, onde a família desenvolve a produção leiteira. Ela estuda na escola da vila local. Amante da música, conseguiu uma guitarra e juntou-se a alguns amigos para formar uma banda cover. Certo dia, aproveitou uma carona até uma cidade grande, próxima, e convidou os amigos a irem juntos comprar um CD, o último lançamento da banda que imitavam. Na loja, souberam que a banda realizaria uma temporada de apresentações na capital do estado. Essa situação simples revela uma hierarquia urbana. Olha que interessante. A menina, o jovem, né? Ele mora em uma pequena propriedade rural. Em seguida, ele estuda na escola da vila. Sendo amante da música, ele foi na cidade grande comprar uma guitarra. E quando chegou na cidade grande, né, ele viu que aquela banda, aquele cover, estava fazendo apresentações. E ele aproveitou e ficou, né, na cidade, na capital do estado, para ver a apresentação do seu cover. Então, isso é um exemplo de hierarquia, né? Ele sai da vila, ele sai do espaço agrário, vai para a vila, vai para a cidade grande e vai para a metrópole, que é justamente a capital, né, onde está acontecendo essa apresentação. Então, pessoal, o nosso tempo está se encerrando, certo? Na próxima aula, a gente dá continuidade, certo? As diferenças aí no processo de urbanização dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, e é onde a gente entra diretamente para o Brasil, tá bom? Então, alguma dúvida, certo?